Olá, aqui é a Keila e nesse vídeo eu estarei fazendo uma breve explicação sobre o comportamento de famílias para a gente estar criando, por exemplo, se eu quisesse criar esse duto de ar de fornecimento que eu criei, se eu quisesse estar criando uma família que ela é embasada em uma superfície de contato, como por exemplo esse spotzinho, ou se eu quisesse, por exemplo, um elemento que é construído com base em um nível de colocação, como por exemplo essa luminária pendente aqui do lado. Como é que a gente pode estar trabalhando? Eu vou comentar que a gente vai ver já primeiro os conceitos para a gente conseguir modelar direito depois, de acordo com aquilo que a gente tem como necessidade. A necessidade, a gente sabendo a necessidade, é isso então que vai estar gerando a demanda e com base nisso é que a gente vai modelar. Então eu peço que caso você ainda não seja inscrito no canal, pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever e pode então também estar curtindo e compartilhando esse vídeo, porque semanalmente eu vou estar tentando, semanalmente ao menos uma vez por semana, estar disponibilizando um vídeo como este para você. Vamos lá. Eu estou aqui com o Revit aberto, eu comecei aqui um novo projeto com base em um template de sistemas e aqui eu coloquei uma luminária que eu desenvolvi e coloquei aqui essa luminária spot que eu desenvolvi também. Eu vou mostrar aqui também no VG. Dentro do VG, quem preferir o botão do VG está aqui, o primeiro botão editar de visibilidade e sobreposição de gráficos. E aqui eu vou mostrar aqui no L de luminárias, vou abrir aqui o maisinho, que eles têm também essa fonte luminosa, que é o IES, que eu ativei. Vou dar OK, que tá aí. Isso aí, vou trazer você mais para cá. Antes de a gente fazer o terminal de ar, vou abordar aqui um conceito que eu acho que é importante não somente para a modelagem de terminais de ar-condicionado, mas também para qualquer outra família, principalmente as famílias MAP, que você venha estar desenvolvendo, que é o conceito de ele vai trabalhar baseado em um nível ou ele vai ser ali com base em uma superfície. Vamos lá, se tiver gente comentando, querendo que eu mostre como é que eu fiz a modelagem dessas famílias, dessas luminárias, eu posso estar mostrando depois. Por enquanto vou mostrar aqui com elas, vou usar elas como exemplo, essas duas luminárias que eu modelei, só para comentar a diferença, que essa luminária, vou criar uma semelhante a ela, o comando de criar semelhante, relembrando CS de criar similar, que seria este daqui, o botão do CS de criar similar. Quando eu clico nessa luminária e digito CS de criar similar, eu clico nela aqui, por exemplo, e criei uma semelhante a ela neste outro lugar aqui. Vou dar ESC. Coloquei você bem aqui. Se eu quiser mover, também posso. O que acontece é que eu criei uma semelhante a ela, eu posso estender aqui para ela ficar mais alta, por exemplo, 1,5 m do chão, por algum motivo aqui 1,5 m, por exemplo, e ela ficaria aqui nessa altura. E também o comprimento do fiozinho dessa pendente, por exemplo, eu poderia colocar aqui a 1 metro, por exemplo, e ela estende aí 1 metro esse fiozinho. E ela está sempre baseada no nível que eu coloquei, o nível 1. Até aí, ok. Então, essa aí é baseada em nível. Inclusive, se essa luminária aqui, ela não fosse colocada numa superfície reta de forro, eu coloquei aqui um parâmetro de visibilidade para desligar esse disco e colocar aqui com um grampinho, por exemplo. Vamos supor que ela ficasse ali numa região de mansarda e ela ficava bem aqui no cume dentro da mansarda. Daí não vai ser com disquinho, vai ser aqui com um grampinho e ela sai ali de lá, Provavelmente não vai ser o disquinho que vai ficar aí presente. Ok. Agora, dito isso, eu tenho essa luminária spot. Essa luminária spot, se eu clicar nela e criar uma semelhante a ela, comando CS de criar similar, eu colocar ela, por exemplo, aqui, eu posso dar barra de espaço, barra de espaço, barra de espaço, posso estar alternando a colocação dela e vou colocar aqui, por exemplo, eu também, além disso, eu posso estar selecionando ela e girar aqui o ângulo, por exemplo, está 135. Se eu colocasse ângulo de 90 graus, ele ficaria desse jeito. Se eu colocasse ângulo de 45, ele colocaria deste jeito. Se eu colocasse ângulo de 10, ele mexe o copinho e mexe a iluminação também. E se eu colocasse ângulo 0? Sim, ele faz 0. Ok. Se alguém quiser saber como é que eu fiz essa luminária, é só comentar que depois eu gravo um vídeo a respeito disso, Hoje não vai ser o dia. E se pedir para fazer, para eu disponibilizar essa família, desculpa, eu não vou disponibilizar. No máximo, se você quiser, eu te ensino você a estar fazendo depois. Mas vamos voltar ao que interessa, eu estava comentando com relação ao terminal de ar. Terminal de ar, você vai querer ele aqui baseado no nível, igual essa pendente, ou você vai querer ela baseada em superfície, igual essa luminária spot. Vamos lá.
Parece óbvio, mas eu vou pedir para parar um momentinho para pensar, porque qualquer família que você modele depende do uso, da finalidade. É a finalidade que vai demandar aquilo que você vai estar realizando, que você vai modelar com a parte de edição de famílias. Então, o que acontece aqui é que quando a gente tem esse spotzinho muito bacana, né, que inclusive ele tem esse parâmetro de mexer nos ângulos, ele é baseado em superfície. Eu posso também, né, criar semelhante a ela, por exemplo, CS, e tá colocando você aqui no plano de trabalho aqui do chão, né, por exemplo. Não precisaria ter forro, ele pode ser colocado no chão, ele pode ser colocado numa parede. Essa situação aqui desse spotzinho é um pouquinho mais parecida com, por exemplo, uma caixinha de tomada, né? Tipo essas tomadas de uso geral que você usa no dia a dia para colocar qualquer eletrodoméstico naquela tomadinha. A tomadinha, ela pode ser aqui na parede, numa altura baixa, perto de 30 centímetros, ela pode ser numa altura média, perto de 1,30 m, e pode ser numa altura alta, por exemplo, a altura do chuveiro, perto de 2,20 por aí. E ela pode ser também colocada na superfície do chão, supondo que seja ali uma solução de piso elevado de escritório. Então, a situação da tomada de elétrica, né, seria bem semelhante à tomada de uso geral a essa situação do spotzinho. Ela é embasada em uma superfície. Agora, quando a gente tem o terminal de ar, e não somente terminais de ar, né? Por exemplo, câmeras, por exemplo, sensores, né? Por exemplo, dispositivos também, de uma forma em geral, que poderiam ficar com base em um nível, seria interessante de a gente colocar na planta. Por quê? Nesse caso, né, não é claro, é bacana a gente colocar ele ali na superfície do forro, só que daí a gente teria que estar na planta de forro, né, olhando ali para o forro e ali ter o contato da superfície ali do forro, que seria o contato que esse spotzinho, por exemplo, te exige. Ou então colocar com relação a um plano. Aqui foi colocado, aqui não tem chão, né? Não tem superfície. E eu coloquei aqui com relação a um plano. Agora, esse pendente, ele te permite estar colocando aqui na planta da mecânica. Tanto que, nesse caso, a gente poderia estar na planta a planta de chão, né, planta de piso, e aí, dessa forma, a gente vê, por exemplo, com relação aos mobiliários do entorno, né? A gente não vai colocar, por exemplo, essa pendente, ou um terminal de ar, ou um dispositivo de sensor de fumaça, né, por exemplo, bem dentro, né, de um armário alto de uma marcenaria personalizada. Então, eu acho que é um pouquinho mais relevante esse tipo de situação, ou colocar numa luminária existente também, que está no forro, mas que aqui no um tracinho mecânica estaria mostrando também, por exemplo, né, só mexer no VG. O que acontece então é que terminal de ar, especificamente, e outros semelhantes a ele, que depende de a gente ver na planta de piso, melhor fazer então um componente que é aqui feito com relação ao piso, né? Então, não com relação a uma superfície de contato. Então, a finalidade é aquilo que vai gerar a sua demanda. Então, voltando aqui para o terminal de ar, né? Então, isso aqui serve também para outras famílias que você venha estar fazendo. Aqui no menu arquivo, a gente pode estar pedindo uma nova família. Essa nova família que eu vou estar fazendo,